Sejam bem-vindos ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós somos uma das maiores unidades da universidade e estamos localizados aqui no campus do Vale, que é uma área muito aprazível, muito interessante. E o nosso instituto, ele teve origem na Faculdade de Filosofia. A Faculdade de Filosofia, ela formou a maior parte dos professores que fizeram parte dos primeiros professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e formou também professores de todo o estado do Rio Grande do Sul. As áreas que abrigam o Instituto são áreas onde a dúvida, o inconformismo, o pensamento crítico, eles são as bases da descoberta científica, e o nosso Instituto, ele é a garantia, porque ele está alinhado com valores como democracia, compromisso social, pensamento crítico. As nossas preocupações atuais são com a acessibilidade, com a inclusão social e com a sustentabilidade. Nós temos 4 cursos de graduação, 7 cursos de pós-graduação, abrigamos 3.500 alunos, 125 professores e 44 técnicos. Temas como gênero, sexualidade, política, movimentos sociais, indigenismo, etnicidade e uma diversidade de outras questões que hoje emergem e que que dizem respeito à maneira como as pessoas se constituem e constituem-se em relação. O curso de Ciências Sociais te abre ferramentas de pesquisa e de reflexão para a discussão dessas temáticas. É um curso que equilibra a formação em ciência política, com sociologia e com antropologia. O curso se divide também em bacharelado e licenciatura. Licenciatura basicamente destinada às pessoas que desejam ensinar sociologia hoje no ensino médio, mas obviamente que possam trabalhar em institutos de pesquisa social, ONGs, assim por diante. Como também a pesquisa, né, especialmente aprofundada aqui na URGS, a partir dos programas de pós-graduação, tanto da ciência política, quanto da sociologia, quanto da antropologia. O nosso departamento de filosofia foi criado na década de 40, portanto ele tem já uma existência considerável dentro do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Nós contamos hoje com 22 professores, e o nosso curso oferece 2 habilitações na filosofia, o bacharelado e a licenciatura. Tá? O bacharelado é um curso diurno, de duração de 4 anos. O aluno de bacharelado ele deve se envolver já na graduação com atividades de pesquisa em filosofia. Tá? Espera-se desse aluno que ele venha, uma vez formado, que ele venha a integrar o corpo acadêmico, tá? Ou seja, ele vai se envolver na sua atuação profissional em atividades de ensino e de pesquisa nas universidades. A licenciatura é um curso noturno, um pouco mais longo, uma duração de 5 anos. Tá? Espera-se do licenciado em filosofia que ele se envolva principalmente nas atividades de ensino no currículo de ensino médio. O nosso curso de História ele é dividido em 4 cursos. O curso noturno, de 5 anos de duração média, e o curso diurno, de 4 anos de duração média. Além dessa divisão, existe uma outra divisão que é a licenciatura e o curso de bacharelado em História, que prepara pesquisadores na área de História. Um aspecto relevante dos nossos cursos de História é o fato de que todos os nossos professores, eles são pós-graduados, doutores, com os seus cursos de pós-graduação nas melhores universidades, e vários deles com cursos de pós-doc, ou seja, pós-doutorado em universidades do exterior.
e estão envolvidos com pesquisas relevantes na área da história geral e da história do Brasil e da América. O curso de Políticas Públicas foi criado para atender às demandas da sociedade por profissionais qualificados para elaborar soluções para os problemas sociais que afetam grande parte da população. Nesse sentido, o curso de Políticas Públicas visa a formar analistas de políticas públicas e gestores de políticas públicas, com conhecimentos sobre a relação entre o Estado e a sociedade e com conhecimentos multidisciplinares para realizar análises, elaborar, implementar e avaliar políticas públicas. O campo de atuação do bacharel em políticas públicas está em expansão e ele pode atuar em entidades do executivo, do legislativo, do judiciário, em organizações da sociedade civil como associações e movimentos sociais, em organizações internacionais, em partidos políticos, sindicatos, em empresas privadas que se relacionam com a sociedade e com o Estado, e em muitas outras organizações. A Biblioteca de Ciências Sociais e Humanidades atende aos cursos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e do Instituto de Letras. O nosso acervo, composto por mais de 190 mil itens, possui livros, revistas, CDs e DVDs. Os cursos de pós-graduação são cursos que eventualmente são feitos após a realização da graduação. E esse curso de pós-graduação em Sociologia existe há 45 anos e trabalham conosco cerca de 30 professores. Nós possuímos cerca de 15 grupos de pesquisa em 7 linhas de pesquisa. E o programa de pós-graduação em Sociologia está entre os 3 melhores cursos de pós-graduação em Sociologia do Brasil. Bem, o programa de pós-graduação em Antropologia Social da URGS existe desde 1974 com a criação do curso de especialização e se desenvolveu com a criação do mestrado em 79 e depois do curso de doutorado em 91. Atualmente ele é um dos mais reconhecidos nessa área de antropologia, tendo recebido a avaliação máxima, a nota máxima na avaliação da CAPES. O programa congrega então 17 professores permanentes e 3 professores colaboradores e atende anualmente 30 alunos novos que entram no processo seletivo, que usualmente acontece nos meses de agosto e setembro. Nós temos também 4 revistas na pós-graduação e temos linhas de pesquisa que abarcam as áreas de antropologia da ciência, antropologia da imagem, antropologia da economia e da política, etnologia, etnicidade, identidade, direitos humanos, cidadania política, meio ambiente e territorialidades, arte e performance e urbanização, sociedade e cultura. O curso de Ciências Políticas da URGS, do PPG, ele existe há mais de 40 anos. Inicialmente começou com mestrado, atualmente tem mestrado e doutorado. É um dos principais, um dos mais antigos cursos de ciência política aqui do Brasil. Atualmente o curso é estruturado em 4 linhas de pesquisa, grandes linhas de pesquisa: teoria política, democracia e representação, cultura política, instituições políticas e elites, política internacional e defesa. Instituições políticas trabalham basicamente com desenho institucional da relação executivo-legislativo, funcionamento do Congresso, etc. A área de cultura política trabalha com uma tradição bastante importante dentro da ciência política. A gente procura entender como, na verdade, elementos culturais contribuem para o formato das instituições políticas do país. Democracia e participação trabalham com novas formas de democracia, ou críticas à democracia atualmente existente, e a política internacional e a política de defesa trabalha bastante com como se articulam as forças armadas, como na verdade os países se relacionam e constituem fóruns multilaterais, etc. O programa de pós-graduação em História da URGS tem 30 anos de existência
ele oferece a possibilidade tanto do mestrado quanto do doutorado nas seguintes linhas de pesquisa: os estudos sobre dominação e resistência, os estudos sobre política institucional, os estudos sobre cultura e representações e também teoria e metodologia da história e historiografia. O nosso programa é considerado um programa de excelência, ele tem a nota 6, numa escala que vai até 7 da CAPES. Mestrado profissional em ensino de história. Ele é um mestrado direcionado para professores e professoras de história e tem como objetivo a formação continuada desses profissionais, para que eles se qualifiquem em linhas de pesquisa relacionadas ao ensino da história. É um mestrado que funciona em rede. Aqui na URGS nós temos um dos núcleos, mas em nível nacional ele é coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E tem sido um espaço extremamente interessante de permanência desse diálogo, dessa conversa entre a universidade e a escola. Então nós sempre comentamos que aqui no mestrado profissional em ensino de história, os professores têm um espaço de formação e de reflexão sobre a sua prática na sala de aula, e nós, como professores da universidade e orientadores, também temos a possibilidade de aprender sempre com eles, né? De estar conectados com o que está acontecendo dentro das escolas, principalmente das escolas públicas, que é a maioria do nosso público. O nosso programa de pós-graduação em políticas públicas, ele iniciou seu funcionamento em 2015, é um programa recente e reúne 2 cursos, curso de mestrado e curso de doutorado em políticas públicas. Esse curso é direcionado à formação de investigadores, gestores que vão trabalhar na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas e pesquisadores e analistas na área de políticas públicas que vão investigar então a relação entre Estado e sociedade, instituições políticas, governo, políticas sociais, as mais diferentes áreas. Então, tudo o que está envolvido com a análise de políticas públicas. Esses 2 cursos, ambos os cursos, têm atraído então, gestores em políticas públicas, gestores dos diferentes governos, diferentes esferas governamentais, pesquisadores acadêmicos, graduados das mais diferentes áreas do conhecimento, né? E também lideranças, participantes de organizações sociais e organizações políticas, em torno de 50 alunos por ano. Nós também estamos inseridos numa rede de estudos sobre políticas públicas e também num movimento que se chama Campo de Políticas Públicas, que reúne em nível nacional então os cursos e as áreas de administração pública, gestão em políticas públicas, gestão social e políticas públicas. Bom, bem-vindos ao Núcleo de Pesquisa Arqueológica. Como o termo diz, nós fazemos pesquisas arqueológicas de campo, de laboratório. As pesquisas de campo incluem a prospecção, o achar os sítios arqueológicos, né, fazer o levantamento, a escavação desses sítios, e o material proveniente das escavações estão condicionados nessas caixas, né, que são material lítico, material cerâmico, material ósseo, que nós analisamos em laboratório. Inclusive nós temos aqui o esqueleto do Charlie, que serve de referência para a gente analisar, a partir dos achados dos ossos, né, que parte, né, da articulação do corpo do indivíduo ele pertence. Então, nós fizemos um pouco de análise de antropologia física, paleoantropologia e análise arqueológica propriamente dita, que é a dos artefatos produzidos pelo homem, né, ao longo da nossa história, né. Nós trabalhamos preferencialmente com a arqueologia do Rio Grande do Sul e nós temos muito material etnográfico, a tal ponto tão rico que nós, em 95, criamos um Museu de Arqueologia e Etnologia, que abriga todo o acervo arqueológico, que é visualmente, esteticamente bonito, que nem essa urna funerária Tupi-Guarani, pintada, acervo etnográfico como essa máscara, né, de grupos tucano da Amazônia. O Núcleo de Pesquisa e Documentação da Política Rio-Grandense, o NUPERGS, ele foi criado em 1979 por um grupo de professores do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da URGS. Ele incorpora ao seu acervo pesquisas de comportamento político de eleições do Rio Grande do Sul, bem como arquivos de líderes da política rio-grandense.
gaúcha e nacional. O NUPEX possui uma dupla abrangência. Ele é um centro de pesquisa e um centro de documentação. Enquanto centro de pesquisa, ele vem desenvolvendo inúmeras pesquisas sobre comportamento político eleitoral, sobre a política nacional e regional, além de pesquisas de geografia eleitoral. Como centro documental, ele possui dados de importância crucial sobre a política regional e nacional e dos países do Cone Sul da América Latina. Por seu acervo, tanto de documentos e publicações como de banco de dados, oferece aos professores e alunos suporte na elaboração de TCCs, dissertações e teses. Aos alunos de graduação em Ciências Sociais, História, Filosofia e Políticas Públicas, ele igualmente oferece treinamento de pesquisa através de bolsas de iniciação científica e estágios discentes. Essa sala é onde funciona o Núcleo de Antropologia Visual e também o Banco de Imagens e Efeitos Visuais. Aqui nós formamos alunos de graduação, mestrado, doutorado, com interesse em trabalhar em pesquisas etnográficas e que seja pesquisas onde nós nos aproximamos e convivemos com as pessoas e com as situações e contextos, mas a partir de uma produção imagética. Essa produção em imagens é com fotografia, com vídeo, com som e muita produção textual. E esses textos, claro, esse campo imagético, ela segue uma reflexão teórica e uma reflexão metodológica específica do campo da antropologia. O Banco de Imagens e Efeitos Visuais, que também funciona nessa sala, já é um projeto mais específico sobre a memória coletiva dos habitantes de Porto Alegre. Aí a pesquisa já é mais direcionada para saber, enfim, como vivem nossos habitantes, como eles pensam essa cidade, como eles imaginam essa cidade e que imagem eles têm dessa cidade. Esse material pesquisado, ele é todo classificado, ordenado num banco virtual que é disponibilizado a todos vocês pela internet no www.bief.urgs.br. O Núcleo de Pesquisa em História é o laboratório de pesquisa dos cursos de graduação e pós-graduação em História na URGS, sendo ao mesmo tempo um centro de documentação que reúne cerca de 10 coleções de pesquisa de grande relevância acadêmica e social, entre as quais se encontra a coleção de microfilmes da Biblioteca Nacional sobre periódicos microfilmados de história do Rio Grande do Sul, a coleção Processo de Industrialização do Rio Grande do Sul e Movimento Operário e a coleção Orçamento Participativo de Porto Alegre, recentemente adquirida pelo Núcleo e de grande relevância também sobre essa temática do nosso município. O Núcleo também ele cumpre um papel fundamental como espaço para os estágios dos cursos de bacharelado em História na URGS, atendendo também consulentes de instituições de pesquisa do Estado, do Brasil, inclusive no âmbito internacional, sendo um espaço muito importante aqui no nosso Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e que presta, portanto, uma atividade fundamental nos 3 pilares do ensino, da pesquisa e da extensão.